E nós estamos aqui de novo e hoje é uma noite mega especial. Preparem caderno, caneta, porque hoje nós temos uma aula impressionante de um cara que eu admiro muito e é um profissional de primeiríssima linha, mas eu vou deixar para ele se apresentar e falar o currículo dele. Mas ele está lá do outro lado do mundo, exatamente do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. Então, ele deve estar de ponta cabeça, como se esperaria, mas a lei da gravidade é mais importante e funciona muito bem. Então, eu quero apresentar a vocês todos o psicólogo Flávio Brito, que é um cara de primeiríssima linha, uma experiência na Harvard, lá nos Estados Unidos, e agora nos orientando a partir da Nova Zelândia. Flávio, por favor, boa noite. Obrigado, cara. Pode se apresentar aí. Obrigado, doutor Carlos, pelo convite. Boa noite a todos aí. Boa noite, doutor Carlos. E é um prazer estar com vocês. Eu costumo dizer sempre que eu sou o homem do futuro, né? Então, se for anunciado o fim do mundo, eu já estou lá na frente, hein? Mas vou primeiro. Só falar um pouquinho aqui, talvez alguns de vocês já me conhecem, né? Eu me formei em psicologia no Brasil. Depois eu fui para os Estados Unidos, para a Universidade de Harvard, onde eu estudei algo que eu gosto muito, que é a resiliência psicológica, né? Estudei também no Instituto Beck, terapia cognitivo-comportamental, com ênfase principalmente em suicídio e depressão, né? Aqui na Nova Zelândia, eu também estudei uma pós, porque também trabalho com consultorias em business, né? Em negócios. Só que a pós daqui, ela é muito interessante, porque essa pós que eu fiz, ela estuda também o comportamento cultural dos países. Então, eu trabalho, por exemplo, eu faço muito terapia de casais com pessoas que são casados com pessoas de outros países, né? Casamento intercultural. Então, a maioria dos meus clientes estão na Europa e Estados Unidos, né? E normalmente são brasileiros que casaram com pessoas desses diversos países, né? Eu atendo em inglês e espanhol também, porque eu tenho vínculo com a Espanha, Portugal, atualmente, né? Com a Irlanda, Estados Unidos, Canadá, e também faço algumas coisas no Brasil, né? E aqui na Nova Zelândia eu trabalho aqui também, só que aqui eu atendo jovens superdotados, eu trabalho com jovens superdotados, pessoas com transtorno de déficit de atenção e muitos outros transtornos psiquiátricos, né? Como OCD não, como em português, transtorno obsessivo compulsivo, né? É o contrário. Como é que é a sigla, doutor Carlos? TOC. Português? TOC, TOC. TOC. É porque eu estou acostumado a dizer OCD, TOC, TOC, é o TOC, né? E aqui é Obsessive Compulsive Disorder, né? Então, atendo muitas pessoas, é muito comum, né? Ansiedade, tá assim, ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, fobias específicas, tá sendo assim. E agora, com essa pandemia, principalmente, tá assim, muito, muito consistente. E o tema que eu vou falar hoje aqui, né? É exatamente sobre um tema muito especial, a convite do Dr. Carlos, que é sobre os transtornos alimentares, né? E eu trouxe meio que assim vamos dizer, não é exatamente um estudo de caso, mas eu trouxe um caso para comentar esse caso e mostrar, através desse caso que saiu na mídia, inclusive aí no Brasil, as etapas para que vocês percebam o que aconteceu na vida de uma pessoa que muitos de vocês devem conhecer, que está aí na mídia, e todo o processo que essa pessoa passou até superar. Então, eu vou usar as próprias palavras dessa pessoa, situações que ela viveu, e aí eu vou comentando e explicando a situação para que vocês possam entender melhor como que se dá esse processo aí de recuperação de um transtorno alimentar. E mostrar também algumas estatísticas para vocês entenderem o que está afetando, o número de pessoas que está sendo afetadas no mundo e uma estimativa para o Brasil também. Então, a primeira questão aqui é o que são os transtornos alimentares, né? Primeiro que as pessoas começam a ter aí hábitos que não são saudáveis, né?
são hábitos que prejudicam, trazem danos à sua própria saúde. Então, como vocês veem aí, né? Acredito que vocês estão vendo aí as duas fotos aí, em que uma come demais e a outra come de menos, tá? Tudo em excesso, se falta é ruim, e se tem demais também vai ser ruim, né? Os distúrbios alimentares também, na maioria das pesquisas, eles fazem com jovens entre 12 e 15 anos até mais ou menos 26 anos, a maioria das pesquisas. Mas, recentemente, eu vi outras pesquisas que vão até 40 anos, né? Eles pesquisam também além dessa idade, mas a maioria pesquisa entre 12 e 40 anos, né? Mas nós sabemos que o transtorno aí ele pega pessoas também além dos 40 anos, né? Algo muito importante, o que pode causar esse transtorno, um transtorno alimentar, um distúrbio? Então, nós temos aí alguns fatores de risco, né? Por exemplo, que é muito comum, que é o cultivo excessivo ao corpo, os maus hábitos alimentares, pessoas com autoestima baixa são altamente afetados. Eu não lembro de ter atendido ninguém que tenha transtorno alimentar para não ter alguns desafios com a autoestima. Sempre tem alguma coisa, em maior ou menor grau, né? Outra coisa que afeta, olha só, o sentimento de culpa, né? Temos aí também questões hormonais e questões de cunho emocional, né? Também, algo que precisamos estar atentos. Pessoas com depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo são propensos aos distúrbios alimentares. Na verdade, a grande maioria passam pela depressão, pela ansiedade e muitas vezes pela compulsão, né? E tudo isso tem vários aspectos. Eu quero dizer para vocês que temos aí os componentes biológicos, psicológicos, sociocultural e também genético. Vamos dizer aí que muitas pessoas podem até já ter a predisposição, mas vai depender aí dos desencadeadores que nós temos no ambiente. Às vezes até uma pressão muito grande, uma situação financeira complicada, em que a pessoa começa a sofrer, começa a ter problemas aí depressivos, ansiosos e tal, pode já desencadear. Mas muitas vezes nós sabemos que, na maioria, tem esse componente aí genético, biológico, né? Bem, eu não vou falar de todos os tipos de transtornos alimentares, né? Mas eu trouxe pelo menos aí 8. Tem também transtornos alimentares não especificados, que são transtornos que a pessoa está ligado aí com a alimentação também, mas não se enquadra em nenhum desses aqui. Mas os mais comuns e o que a gente mais vê e que tem afetado a população mundial são a anorexia nervosa, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar, né? Agora, veja bem, alguns sintomas da anorexia, por exemplo, as pessoas elas têm a tendência de sempre achar que não estão no peso. Existe uma distorção, né? Então, e elas acabam perdendo massa, perdendo gordura, ficam magérrimas, e quando olham no espelho, ainda se veem como se tivessem gordos, né? Então, assim, tem uma restrição alimentar severa, preocupação em ganhar peso. Alguns anos atrás, eu fiz estágio em hospital psiquiátrico, né? Logo quando eu estava terminando a psicologia, meu curso. Eu fiz estágio também na clínica e um dos meus primeiros casos foi uma jovem recém-casada e que ela já vinha do CAPS. Eu não sei se ainda o CAPS... O CAPS é nacional, né, doutor Carlos? E ela já vinha do CAPS e eu ainda estava fazendo estágio e eles não resolveram. Ela ficou muito tempo. Ela estava sendo medicada e aí veio fazer terapia. Quando ela chegou, eu fiquei pensando, minha nossa, eu estou aqui começando e essa moça já está passando por lá. Mas foi lá. E aí eu aceitei. Minha professora disse, e aí, vamos lá? Eu disse, vamos. Era o desafio. E
eu trabalhei com aquela moça. E ela tinha uma baixa autoestima. Autoestima muito baixa. Para vocês terem ideia, ela estava de um jeito que ela estava desempregada e ela fazia os currículos, mas não tinha coragem de entregar o currículo. Tinha aqueles pensamentos ansiosos, medo de receber um não. Então, o transtorno alimentar estava gerando outros problemas. Outra coisa, ela queria tirar a carteira de motorista. Ela já dirigia com o marido, dirigia sozinho ao redor ali, mas não conseguia fazer o teste. Então, eu trabalhei com ela, né? Ela tinha um médico, ela estava sendo medicada, eu trabalhei com ela e também tínhamos uma nutricionista. Então, com esse tratamento aí interdisciplinar, multidisciplinar, né? Nós conseguimos reverter isso em 4 meses. Apesar da luta, ela tirou a carteira, ela conseguiu mandar os seus currículos, conseguiu emprego e ela fez tudo certinho. Porque a grande questão é que, às vezes, algumas pessoas, elas começam, têm uma melhora em algum aspecto, que às vezes tem um aspecto que está incomodando, e aí ela resolve aquele aspecto, só que o ser humano, ele tem muitas vertentes, tem muitos aspectos e muitas arestas que às vezes você precisa parar. No caso dela, ela fez tudo o que deveria ser feito, então ela ficou bem e conseguiu ter êxito, não voltando mais para precisar de tratamento. Seguiu adiante sua vida. Mas o que eu chamo a atenção é que alguns pacientes, às vezes, eles vêm, resolve algo que está assim, mais evidente para ele, ou está causando um problema, mas tem mais algumas coisas que precisam ser aparadas as arestas, os ciclos que precisam fechar, que é necessário, às vezes, um pouco mais de tempo para resolver isso, principalmente quando você tem muitos anos que vem carregando esses sintomas, né? Nós temos aí a bulimia nervosa, por exemplo. As pessoas comem em grande quantidade, mas a grande questão é que, por causa do medo de ficar, de perder, de aumentar os quilos, né? Ganhar peso, eles acabam expelindo o que comem, né? E come demais, e come escondido, para que as pessoas não vejam. É uma situação muito complicada. Mas a bulimia vamos dizer assim, tem essa vantagem nesse sentido que eles conseguem controlar o peso de uma certa forma, mesmo fazendo isso. Agora, com certeza, o doutor Carlos pode até falar no futuro, eu não vou entrar muito nessas questões médicas, mas tem problema de garganta, tem problema de estômago. Nós sabemos aí que pessoas com transtornos alimentares têm problemas neurológicos, cardíacos. Então, assim, é muita coisa além das questões emocionais. É por isso que, normalmente, tem acompanhamento médico, acompanhamento nutricional e um acompanhamento com profissional da área da psicologia. Porque é necessário que os pensamentos e as emoções eles possam ser regulados, né? Por exemplo, nós temos um caso aqui, Princesa Diana. A depressão, para ela, foi algo que levou à bulimia. Foi a porta de entrada, como saiu em todos os jornais mundiais. Ela começou, se você vê o corpo dela, a gente que teve a oportunidade de ver fotos, a gente via que tinha um controle, né? Tem alguns documentários em que Prince Charles ele fala de muitas vezes ela está desmaiada, né, em casa porque ela tinha esses problemas com a alimentação, né? Não sei se vocês conhecem essa jovem, né? Pois o que vocês estão vendo nessa jovem aqui? Tem alguma coisa de errado com ela, algum problema? Ou vocês conhecem ela, já viram em algum lugar? Ver se alguém aqui tem algum comentário. Não? Então tá bom. Então vamos lá. Então vocês não conhecem essa moça, né? Ok. Então, essa moça, olha só. Ela é uma jovem, né? Dá para perceber que é uma jovem bonita, uma jovem elegante, né? E ela é uma repórter.
E aí tem alguns aspectos sobre ela. Por exemplo, 100 quilos. Você deve estar se perguntando. Essa moça, sim, braços grossos, ombros e quadris largos demais. E é muito alta. É assim que essa jovem, quando estava com seus 34 anos, descrevia o seu corpo. Era assim que ela se via aos 34 anos de idade. Contudo, isso está na reportagem da Veja de 13 de maio de 2016. Agora, como ela realmente era? O que vocês viram antes, o peso, tudo aquilo, é como ela se via. Mas como ela realmente era? 65 quilos é o que ela pesava. E, de acordo com os especialistas, distribuídos em 1,70 m de altura, né? Ou seja, perfeitamente distribuídos. Mas ela, quando olhava para o espelho, acreditava que estava gorda, que tinha 100 quilos, e não tinha quem fizesse ela enxergar de uma forma diferente, né? Aí, o que leva as pessoas a terem essa visão? E aí você vê na reportagem da Veja, 2016, um transtorno que distorce a imagem que você tem do próprio corpo e que muitas pessoas não conhecem, né? Por que eu decidi falar desse transtorno, né? Porque, na verdade, esse transtorno aqui, nós vamos perceber que ele pode agregar aí a bulimia, a anorexia, e a própria anorexia tem também o transtorno dismórfico, que é o que nós vamos falar agora, que é o transtorno dismórfico corporal, ou dismorfia corporal. Então, a pessoa tem uma visão alterada do seu próprio corpo. Agora, isso é interessante, porque a gente que olha diz, como é que a pessoa não vê isso? Né? Mas é que a pessoa, ela se sente pesada e ela se enxerga daquela forma. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, ó, uma forma aqui. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias que essa pessoa mora no continente asiático. E ela me pediu ajuda, porque estava percebendo que tinha alguma coisa errada com ela. E aí, ela me conversou sobre um assunto que eu ajudei, mas eu percebi que tinha alguma outra coisa que nem ela sabia que tinha. Então, eu conversando um pouco e fazendo algumas perguntas, eu fui além, numa segunda conversa, e aí eu perguntei sobre leitura. Quando você lê, alguém já falou que você tem dificuldade e tal? Ou que fala alguma coisa que não está escrita? Ou que está... Ela disse, eu faço isso todo dia. Meu marido disse que eu leio e que eu não leio algumas palavras que estão ali. E eu repito. E ele diz, você ainda não viu. Então, eu percebi que ela tinha dislexia, mas ela não percebia. Então, uma pessoa disléxica, ela lê e ela não consegue ver a palavra. E aí, repetia, ele mostrava de novo, e ela lia de novo, e ela achava que tinha lido a palavra. Né? Tem até umas histórias aí de Tom Cruise, por exemplo, que ele quando ia gravar, ele tinha uma palavra, ele dizia outra. Ele voltava. Então, ele tinha que ter alguém do lado dele, lendo os scripts, para que ele pudesse continuar. Então, eu tenho uma colega de trabalho de um outro setor que me deu uma carona para o meu setor. E o carro da empresa, ele tem o visor, né, que a gente consegue ver a traseira. Consegue, para estacionar, consegue ver os lados do carro. E ela tem dislexia, e ela disse assim, eu disse, por que você não olha para o visor? Ela disse, não, porque quando eu olho para cá, algo acontece que eu não tem alguma coisa que eu perco, então eu tenho que olhar mesmo, de um lado para o outro. Então ela ficava olhando, porque por alguma razão, na dislexia, a pessoa... Então, o transtorno dismórfico corporal, a pessoa, quando se olha no espelho, você olha e diz, não, ela é magra, como ela não consegue se ver? Mas aí tem uma questão também, que o nosso cérebro emocional, ele grava algumas coisas. E muitas vezes esses transtornos vêm lá,
ele vem guardando problemas da infância, que muitas vezes pode ter sido, a pessoa pode ter sofrido bullying na escola, ou até mesmo ter convivido com pais ou cuidadores em ambientes tóxicos, em que essa pessoa não teve aquele acolhimento que ela precisava quando criança, e isso vai armazenando no cérebro emocional. Então, quando você fica adulto, você está um adulto, cronologicamente falando, né? Biologicamente falando, mas o cérebro emocional, o seu inconsciente, ainda está comandando o seu cérebro racional. E aí é que acontece. E muitas pessoas não entendem. É por essa razão que quando você vai fazer um tratamento como esse, você precisa, sim, do acompanhamento médico, do nutricional, mas você precisa de um profissional da área da psicologia para buscar resolver esse aspecto de como você pensa e como você se sente. Então, o transtorno dismórfico, ele é caracterizado justamente pela percepção alterada que a pessoa tem diante do espelho. Algumas pessoas são altas e se veem baixas, né? Ou veem gordas e vice-versa. E isso afeta, a gente já viu agora que em várias pesquisas mostrando que afeta todas as idades e gênero. Não importa. Começa aí quando criança, mas começa a afetar mais a partir da adolescência, por causa daquela busca da identidade, os conflitos e etc. E até porque a gente sabe que na adolescência o cérebro ainda está em desenvolvimento. Segundo as pesquisas mais atuais, o cérebro amadurece por meados dos 25 anos, ele finaliza. E tem aqueles que são tardios, que pode chegar até os 30 anos. Imagine, é uma adolescência bem prolongada em termos de cérebro. Isso quer dizer que uma criança e um adolescente, a maioria do tempo, estão tomando decisões pelo cérebro emocional. É por isso que eles precisam de suporte, de um adulto moldando o cérebro deles. É por isso que quando um jovem chega na adolescência, ele busca mentores, e às vezes esses mentores podem ser professores, eles estão procurando pessoas que eles possam se identificar. Então, se eles não conseguem ter um bom diálogo com os pais, eles vão procurar um vizinho, um colega na rua, e aí se eles encontram pessoas que não têm boa índole, aí você tem um problema, porque nessa fase da adolescência o cérebro está sendo moldado e vai levar esses desafios para a vida adulta, né? Nós temos aqui, por exemplo, Robert Pattinson. Ele é um ator, ele fez aquele filme da saga de Crepúsculo, né? 35 anos. Ele tem 75 quilos e 1,83 m. E ele tem transtorno dismórfico corporal. Ele acredita que ele é franzino demais. Não que ele é só franzino, mas que é franzino demais. É um camarada forte, alto, que tem bastante... Doutor Carlos está vendo aí, ele é forte, né? É músculo, não é gordura e tal, mas ele se acha franzino. Então, eu fico pensando, o que eu sou? Né? 1,65 m com 66 quilos. Então, é complicado. Aí nós sabemos, por exemplo, Michael Jackson. Tinha transtornos dismórficos, né? Fez várias plásticas, teve câncer de pele, por causa também de tratamento na pele, mas a questão do nariz era algo que ele achava, ele fazia uma plástica atrás da outra e continuava achando que o nariz estava grande. E a gente vê aí como foram grandes mudanças que aconteceram. Então, tem uma reportagem, inclusive, que eu só tirei o print para que vocês vejam. Michael Jackson tem fobia de engordar. Então, ele estava, nessa reportagem, fala que ele estava fazendo somente uma refeição por dia, né? E ele estava ficando magro e magro, mas ele achava que estava tudo bem, né? Então, essa jovem que nós estamos aqui estudando e comentando é a Diana Garbin, uma repórter. Ela trabalhou na Globo, acredito que hoje ela está no SBT, né? Ela dizia o seguinte: não importa o que as outras pessoas pensam da gente, né?
O que importa é a percepção que nós temos de nós mesmos. Por mais que dissessem para ela, que especialistas explicassem, ela ainda se sentia do mesmo jeito, né? Ela disse que sofreu por 20 anos com transtorno alimentar. Vocês já imaginaram? 20 anos. Aí, quando ela foi diagnosticada, ela foi diagnosticada primeiro com transtorno alimentar não especificado, porque ele não se enquadrava 100% em um desses aqui. Mas, se nós observarmos, ela tinha distorção da imagem corporal, foi diagnosticada, e tinha vários aspectos. Então, as pessoas com transtorno dismórfico, ela pode, às vezes, praticar bulimia ou até mesmo anorexia. Vai depender. Ela disse que tinha uma relação completamente doentia com o corpo. Ela reconheceu isso depois do tempo. Uma relação doentia com a alimentação, e ela tentava, de qualquer forma, não comer. Que era o medo de passar do peso e que ia ficar mal, né? E algo que ela relata, que me chamou muito a atenção, ela dizer que passava vários dias comendo uma maçã. Uma maçã. Comia um pouco cada dia. Na adolescência, principalmente, ela cansou de morrer de fome, mas ela não comia. Você já imaginou alguém, segunda, comer um pedaço da maçã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uma maçã? E o transtorno faz isso com as pessoas, né? A sua visão, a maneira que você se vê. E como ela disse, ela só foi diagnosticada quando tinha 34 anos. E o que ela fez? Ela, exatamente, teve um acompanhamento médico, teve que ir ao psiquiatra, medicação e a terapia com um profissional da psicologia para poder resolver o seu desafio alimentar, que com certeza causou aí, né, uma baixa autoestima e muitas outras coisas. Acontecem muitos medos nessa fase. Quando ela ficou grávida, ela falou que tinha medo da gestação, mas ela já estava, pelo menos, num processo já. Em 2016, ela tinha 34 anos. Então, 4 anos depois, em 2020, quando eu vi a outra reportagem, foi quando ela estava grávida, ela já tinha entrado no processo de tratamento, já estava bem melhor, mas ela ainda tinha medo da gestação, porque também era algo novo, né? E ela tinha medo não só da transformação do corpo, mas como seria o pós-parto. Mas ela já estava muito melhor, muito mais preparada para essa fase. Talvez ela nem teria, né, entrado nessa fase se não fosse o tratamento, né? E ela diz o seguinte, nessa fase da vida dela, ela é a esposa do Tiago Leifert, né? Eu acho que ele trabalhou na Globo, deve estar em outra rede hoje, se eu não me engano. Ele fez parte aí do BBB, alguma coisa assim. E ela ficou grávida, disse que foi uma alegria muito grande, ou seja, estava amando, estava grávida, e a frase que ela disse, fiz as pazes com a comida. Então, é muito interessante como esse processo do tratamento que ela fez foi ajudando ela, né? E, com certeza, assim, teve uma coisa que ajuda muito. Quando você tem um amigo ou familiar, alguém te apoiando. Então, também é muito bom que você possa ter alguém que você possa confiar, que quando você se abre, você fala sobre o assunto, e aquilo não fica só jogando para dentro, as experiências nos mostram que quanto mais você internaliza e você não vocaliza isso, você tem mais propensão a ter ideações até suicidas e outros problemas. Então, é muito bom que você conhece alguém, não tente forçar a pessoa a te falar, mas seja aquela pessoa que a pessoa se sinta à vontade para falar para você. A gente não força as pessoas, a gente se torna um ouvido bom. Então, aprenda a ouvir, não dar sermões,
a entender a pessoa, porque às vezes a gente ouve e aí já vai. Tem uma jovem que ela é russa, a família dela, pelo menos, é russa, e ela morava nos Estados Unidos, e ela teve transtorno alimentar. E aí, ela nunca falou, mas a mãe dela percebeu, numa viagem que ela fez, ela falava umas coisas e a mãe percebeu que tinha algo errado. E aí, finalmente, ela tomou coragem, depois da mãe insistir, ela estava 2 meses fora de casa, e a mãe disse, filha, por que você não falou isso antes? E ela chorava, eu não sabia como você ia ouvir. Então, a mãe recebeu muito bem. Mas quando ela falou para o pai disse, filha, para de frescura, para com isso agora e come e faz isso assim, assim, assim. Ela disse que aquilo ali jogou ela para o chão, porque ela se sentiu... Porque o que a pessoa quer que você entenda é que o sentimento dela seja validado. Entende? O sentimento. Porque você pode dizer para ela que ela não é aquilo, que ela não está vendo, mas não é isso. A questão não é essa. Ela já ouviu isso de outras pessoas, ela já leu sobre isso. A questão é ela conseguir se ver. Então é importante que você ouça, e seja aquela pessoa que não vai julgar. E se é você mesmo que tem esse problema, busca alguém de confiança, mas compartilha, não fica guardando, porque isso traz outros transtornos. Né? Então, vamos falar aqui algumas lições, né, aprendidas por ela. Ela disse, eu aprendi a comer com calma, atenção e prazer. Olha só, como um tratamento, uma pessoa que sofreu 20 anos, pensa bem, 4 anos depois, a pessoa, inclusive com a gravidez, que há de convir que para uma mulher que tem transtorno dismórfico, transtornos alimentares, uma gravidez é algo assim que vai mudar um monte de coisa. Mexe com hormônios, mexe com a sua estrutura, né, física, mexe com a estética. E assim, ela conseguiu aprender a comer com calma, atenção, prazer, aprendeu a amar e respeitar o corpo, como ela mesma diz, e aprendeu a honrar, aceitar o corpo, como ela disse, que é um instrumento de vida e não um objeto. Então, isso é fantástico. A pessoa passar por esse momento e aprender tanto, né? E aí, ela com a filhinha nos braços, toda feliz, né? Dizendo, eu acho interessante quando ela diz, né, que ela nunca foi tão pesada, né? Nunca teve tanto peso na vida dela como na gravidez, mas é a fase mais feliz da sua vida, né? E ela tem um orgulho de saber que sua filha nasceu e que o corpo, e ela proporcionou isso, e ela está amamentando também. Então, é fantástico você ver. Então, o que eu quero dizer com isso é que é possível a recuperação, né? É possível. Se você tem alguém que você conhece, haja, incentive essa pessoa. Mas, assim, entenda que primeiro você precisa ouvi-la. Você precisa se tornar aquela pessoa confiável para ela. Você precisa se tornar aquela pessoa que ela vai sentir que não vai julgá-la e que realmente vai emprestar o ouvido. Aquela pessoa que, na hora que vai conversar, tem tempo e não está com o celular ao mesmo tempo. Então, você realmente vai ter uma escuta que vai ser privilegiada para aquela pessoa. Né? Foi perguntada a ela, o que você pretende ensinar à sua filha? Quero ensinar a minha filha a ser corajosa e livre. Coisa maravilhosa, né? É a verdadeira força da superação. Né? Eu teria aqui algumas estatísticas também, só para a gente ter uma ideia. Foi da Veja também, de 2020, ano passado, janeiro, né? De ruminação à compulsão, os transtornos alimentares que afetam os jovens. Mas eu quero dizer que aqui também fala que 4,7% da população brasileira sofre de transtornos alimentares. Mas eu também quero fazer uma ressalva. Nós sabemos que muitas pesquisas no Brasil é muito complicado, porque sabemos que tem muitos locais que o acesso, ou até mesmo o entendimento das pessoas. Então, pode ter certeza que os números eles são muito mais elevados. Pode ter certeza. Outra coisa que chama a atenção é que a anorexia é a doença psiquiátrica que mais mata no mundo. Então, e tem pesquisas recentes, recentemente, aqui na Nova Zelândia,
posso dizer até 2 dias atrás, doutor Carlos, coincidentemente, assisti uma palestra, não é, com uma professora da Universidade de North Carolina. E ela falou dessas estatísticas. Está subindo cada vez mais o número de pessoas com transtornos alimentares. Vi pesquisas que de 1 a cada 5 se suicidam. Em outra pesquisa, 1 a cada 4 se suicida. Nos Estados Unidos, são 30 milhões de pessoas. 70% desses 30 milhões têm acompanhamento adequado. E no Brasil? Como que acontece isso? Né? Essa assistência, esse entendimento. Né? Eu fico pensando, aquela pessoa, ribeirinho, lá onde eu morei no Amazonas, 16 anos, lá no interior, será que ele entende sobre o transtorno alimentar? Será que ele está nessa estatística? Tem acesso a essa assistência? Então, eu gostaria também de mostrar para vocês um vídeo, espero que vocês possam prestar, um vídeo que eu fiz sobre os transtornos alimentares, é um vídeo rápido, só para que a gente possa ter uma noção disso. Você quer saber quais as consequências dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia? Eu vou dizer para você algumas dessas consequências. Autoestima baixa, depressão, dietas excessivas e distúrbios alimentares. Você quer isso para você? Acredito que não. Os padrões de beleza impostos pela mídia são inatingíveis, especialmente porque há uma lacuna entre uma imagem real e uma imagem irreal e doentia de beleza no mundo dos filtros e dos photoshops. Por isso, é bem melhor e mais saudável que você concentre-se em cuidar do seu bem-estar físico, mental e emocional, não permitindo que a mídia nem outras pessoas ditem os seus valores, o que você deve ser, ou mesmo a forma que o seu corpo deve ter. Diga não a esses padrões com firmeza e torne-se o agente da sua própria beleza. Essa é a minha principal mensagem para vocês aí. Torne-se o agente da sua própria beleza e diga não à mídia e a quem quiser dizer que você não é bela, não é linda. Né? E eu deixo aqui também uma frase de Mark Twain, né? Comediante e escritor britânico, onde ele diz que a pior solidão é não estar confortável consigo mesmo. Então, a minha oração hoje, meu desejo é que cada um de vocês, seus amigos ou familiares, qualquer pessoa que você conheça, possa vencer essa solidão e não ficar sentindo sozinho consigo mesmo, mas que possa se reencontrar ou se encontrar. Obrigado. Muito legal, muito legal. Então, deixa eu te perguntar, aproveitar então que você fez essa apresentação, e essa ansiedade, e esse comer demais que a pandemia causou. Porque, queira ou não, o pessoal, o mundo todo se perdeu, né? Eu falei outro dia numa live que se essa pandemia tivesse sido orientada e comandada por médicos com M de medicina, em janeiro do ano passado, quando a gente percebeu que a coisa era séria, né, já era óbvio. Em 1 mês, em 4 semanas, os vírus já estavam em Nova York e já estavam em Milão. Sim. Então, era óbvio que era uma pandemia, era óbvio que aquilo era novo, era óbvio que aquilo era grave, era óbvio que na China estava todo mundo morrendo e os números foram escondidos. Naquela época, a gente poderia ter tomado uma decisão médica e não política, e não de médico que esses médicos famosos de hospital particular que falam, fica em casa, espera ficar ruim e vem para o meu hospital. Né? Os médicos que realmente falam, fica em casa, não vai transmitir para mais ninguém e vamos cuidar da casa. Agora, não aconteceu isso, a gente entrou em hibernação, meses trancados, aí começa a relaxar, depois tranca de novo, começa a relaxar, tranca de novo, e é um tal de fica preso em casa, quem fica preso na gaiola quer comida. Como é que a gente resolveu, ou o que você sugere para essa ansiedade, essa estresse, esse pânico que todo mundo está tendo, e a comida acabou sendo uma válvula de escape? Olha só, doutor Carlos, tem uma coisa muito interessante que, muitas vezes, o que acontece? O ser humano, quando ele encontra
uma solução que parece complicada, aí ele corre atrás. Às vezes, quando você tem uma solução simples, as pessoas acham simples demais e aí eles não praticam, né? Mas uma coisa, por exemplo, que ajuda. Eu não lembro, vamos dizer, mais de 99% dos clientes que eu tenho que praticam respiração, né? A respiração diafragmática, por exemplo. Você enche, conta até 4 pelo menos, e assopra, né? Solta. Então, essa respiração já resolve bastante coisa. Mas uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: o nosso cérebro, ele tem um sistema límbico, que muitas vezes cientistas chamam de cérebro emocional. E dentro desse sistema límbico, nós temos a amígdala. A amígdala, ela tem aí uma função de proteção. Então, vamos dizer assim, isso faz parte da própria evolução, né? Se vinha um tigre ou uma onça, né, um animal feroz para cima do homem, a amígdala acionava para que ele pudesse correr, se esconder, tinha que fazer alguma coisa, né? Você tem que ter algum tipo de ação. É tanto que a gente sabe que, por exemplo, eu não sei como vocês reagem, mas eu conheço pessoas que, se um cachorro, por exemplo, vem até eles, independente do cachorro, tá? Tem um muro de 5 metros de altura, a grade está fechada e o cachorro latiu, ele não consegue nem correr e começa a suar frio e para ali e não tem quem tire ele do lugar. Eu tinha uma pessoa que tinha esse problema. Ou seja, o que chamamos em inglês de freeze, né? Ele congela, né? Então, porque existe essa amígdala é o sistema de luta e fuga, mas também, se nem luta e também não foge, então vai congelar, né? O que acontece? Quando você está com ansiedade, você começa a projetar nos arsenais da sua própria mente, nos palcos dos seus pensamentos, todas as desgraças para o futuro. Então, o que você pode fazer? Uma coisa bem simples. Você tem que parar e começar a questionar os seus pensamentos. Como, por exemplo, eu vivo no futuro? Quanta certeza eu tenho de que isso vai acontecer? Não é? Por exemplo, eu estou aqui na Nova Zelândia. Aí alguém fala, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Veja bem, você pode dizer quando que a primeira-ministra vai abrir as fronteiras? Você não sabe e nem pode dizer. Aí eu perguntei, mas o que você pode fazer aqui dentro do país? Se você não pode viajar para fora, você pode viajar aqui dentro. Então, na época, podia, né? Nós estávamos... E aí, é a mesma coisa. Se você percebe que tem coisas que você não controla, é aí onde a ansiedade ela é alimentada. Quando você fica no ciclo daquilo que você não controla. E aquilo que você não controla, você também não tem muito conhecimento. E aí o que você vai? Você fica alimentando aqueles pensamentos num ciclo vicioso. Então, por que a minha filha se casou? Ela mora em São Paulo. Eu não pude assistir o casamento, né? Aí a minha esposa, ela estava chorando. Eu não vou poder. Eu senti muito também. Eu queria estar lá. Mas aí eu comecei, mas o que nós podemos fazer? Sabe o que nós fizemos? Ok. A nossa filha, ela concordou com ela para que ela ia olhar o vestido, comprar o pano, o tecido para fazer o vestido. Ela ia para a loja, filmando e mostrava para a mãe e ficava conversando ao mesmo tempo. Tecnologia. Já que ela não pôde estar. Então, a mãe acompanhou tudo, a compra do tecido. Aí dizia, não, filha, esse tecido não é tão bom, aquele outro. E falava isso, e falava aquilo. Não, coloca isso. Aí foi para a costureira. Na costureira, nas medidas, ela estava lá. No dia do casamento, por exemplo, alguém estava filmando, e aí ela entrou. Antes de entrar, ela falou conosco. E tiramos uma foto em que ela tira a foto com o telefone, mostrando eu e a mãe, dando um beijo e tal. Ou seja, nós conseguimos usar a mente num pensamento produtivo para amenizar aquela situação. E isso não é fake. Nós realmente participamos. E foi algo que
trouxe, assim, tirou uma ansiedade incrível da minha esposa e ela conseguiu relaxar. Ou seja, o que eu quero dizer é que você precisa, durante esse período, buscar fazer algo que seja produtivo, que é para combater os pensamentos disfuncionais. Então, existem pesquisas que dizem o seguinte: só o fato de você fazer uma meta, só que meta, eu quero dizer para vocês é o seguinte, pelas pesquisas, é algo que você escreve. Uma meta tem que ser escrita. Por quê? O que não está escrito não aconteceu. E uma meta é algo que tem que ser revisado cada dia. Então, o cérebro, ele é assim. Só o fato de você fazer a meta, o cérebro, ele já entra em alerta, em preparação para te ajudar. Aí, quando você dá um passo concreto em direção a essa meta, o cérebro, ele já jorra mais dopamina e serotonina. Isso significa o quê? Hormônio do bom humor, do bem-estar, do prazer da vida. E aí não tem como a ansiedade tomar conta de você, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, algo concreto. Nós fizemos uma meta. O que nós podemos fazer para ajudar a nossa filha, né? Então, nós olhamos o que a gente podia. E aí a gente sentava com ela, tirava dúvidas, ajudamos a fazer o orçamento, que eles tinham dificuldade. Conversei com o futuro marido dela na época, que hoje é o marido. Ele tinha algumas dúvidas sobre isso, sobre estudo, profissão. E eu fui lá, como eu entendia muitas coisas, e aí eu digo, participando, ajudando, estamos próximos. Então, a tecnologia nos ajudou e amenizou. E a nossa meta foi essa, e acompanhar o casamento até... Aí, na hora da dança, eles estavam dançando lá, e aí tinha alguém com o celular filmando, e eles conversando com a gente, e a gente dançando de cá. Nós dançamos, participamos? Sim. E o que o cérebro disse? Nada de ansiedade, felicidade. Então, hoje eu falo assim, ó. Antes eu falava, eu até ficava um pouco emocional. Minha esposa, então, coitada, chorava. Mas aí não. A gente vibrou. E nossa filha sentiu como se nós estivéssemos lá. E nós apoiamos e fomos apoiados. Então, lembre-se disso. Você precisa ter algo em mente que seja real, um pensamento produtivo e fazer algo naquela direção. Perdeu o emprego? Faz um curso online, o que seja, tem que se profissionalizar. Faz network, não fica parado choramingando. Conversa com pessoas que podem abrir portas para você. Outra coisa, está sentindo mal, com baixa autoestima, não liga para aquele amigo baixo astral. Liga para aquele amigo que é Dr. Carlos Brito, que vai botar você para cima. Aí você liga para aquele amigo. Comprovadamente, pesquisas mostram que uma das coisas que levanta o astral da pessoa são amigos que têm alto astral. Pessoas animadas, que não vão virar para você e dizer, mulher, desista disso. Tu acha que tu vai conseguir esse emprego? Não vai dar certo. Ó, você já fez 1001 dieta. Que negócio é esse de Adão e Eva? Adão e Eva é lá da época da Bíblia. Vai lá. Minha filha, nós estamos na modernidade. Esqueça isso. Jogou a pessoa para o buraco. Você precisa daquela que diz, que bom, você vai ser a Eva moderna, o Adão moderno, e vamos lá, né? E que, na verdade, não é uma dieta. A proposta é mudança de hábitos. Coloca isso na sua mente. Mudança de hábitos. Porque se você pensar assim, às vezes, quando o Dr. Carlos colocou dieta de Adão e Eva, ele quer exatamente tirar esse pensamento da modernidade, porque o cérebro odeia a restrição. Bota isso na sua mente. Então, eu quero dizer para vocês que eu tinha 85 quilos. E eu achava que estava bem. Até que um dia, meu carro pifou e eu tive que caminhar até a minha casa. Isso foi há uns 7, 8 anos atrás. E sabe o que aconteceu? Eu não consegui chegar em casa caminhando. Eu parei numa calçada, eu sentei. E eu disse, nunca mais isso vai acontecer comigo. E eu dei umas 3 paradas até chegar em casa. Hoje eu tenho 68 quilos, não mais 85. E o que eu fiz? Dieta restritiva? Não. Mudei hábitos. Busquei coisas saudáveis, alternativas. Minha esposa aprendeu a fazer pão e eu faço junto com ela. O nosso pão é pão com farinha de amêndoas, é com ovo, ele tem o cream cheese, mistura ali. Então,
é coisa saudável. Aí eu fiz o pão, não tem trigo, não tem açúcar, entendeu? Eu aprendi. Então, a gente aprende. Eu adoço as coisas com a folha de stevia, né? Aqui na Nova Zelândia, eles têm até, parece um açúcar, ele é feito totalmente da folha de stevia. Eu uso iogurte natural, não adoçado, leite de almond, de amêndoas, né? Falando em inglês, desculpa. Leite de coco, sem açúcar. Então, e agora o meu paladar é diferente. Mudou. Quando você muda hábitos, você vence. Então, doutor Carlos, eu espero que tenha ajudado. E alguém fez uma pergunta aqui sobre compulsão alimentar. É a mesma coisa. A compulsão alimentar, às vezes a pessoa não está nem com fome, mas quer comer, quer comer, quer comer. Por quê? Tem componentes emocionais aí. Tem componente genético. Tem alguma coisa que precisa ser resolvida. Pensamentos distorcidos. Então, as técnicas na terapia, ela ajuda a pessoa a vencer isso. E eu, pessoalmente, eu não uso somente uma técnica. Eu uso várias abordagens. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de trazer a pessoa e colocar numa caixinha. Eu faço ao contrário. Eu aprendi, estudei muito para que eu entendesse várias abordagens para que eu pudesse dar opção para as pessoas. Então, eu uso a terapia cognitivo-comportamental, eu uso algo da terapia analítica, eu uso o entendimento psicanalítico, eu uso a terapia de atenção e compromisso, eu uso a psicologia positiva, eu uso a neurociências, ou seja, eu dou oportunidade para a pessoa para não trazê-la para o meu mundo, mas entender o mundo dela e fazer o melhor para ela, né? Então, é isso. É tudo isso, né? A primeira coisa que todo mundo já fez quando começou a dieta da Adão e Eva metas, né? Foi a primeira aula exatamente isso. Se a gente não sabe para onde a gente vai para a rua e vai andar. Aí você vai chegar em algum lugar, não vai chegar em lugar nenhum, né? Eu saí e fui para onde? Não sei. Você chegou aonde? Também não sei. Agora, está todo mundo nervoso? Tá todo mundo com medo do bicho-papão, do fantasma C19, C21 brasileiro, C21 da Índia, C21 da Nova Zelândia, da Venezuela. Nova Zelândia não teve isso, mas a Venezuela já tem um vírus novo. E aí está todo mundo realmente desequilibrado. Mas essa coisa, tenha uma meta e dê um passo por dia. Mas vamos falar um pouquinho da história da bulimia, que é a pessoa que come e vomita, e a pessoa que come demais. As duas têm a mesma doença, desnutrição proteica. Então, Isso o que sério, acontece? Porque a acontece? pessoa não acha que é desnutrida. E ela é desnutrida. Eu lembro, sempre cito um trabalho que foi feito há 20 anos, aqui na cidade de São Paulo, por médicos pediatras, e eu fiz um trabalho há 30 anos com 30 mil crianças de escola pública, de criança de 7 a 12 anos, vendo o peso das crianças, 45% estavam acima do peso. Eu chamo acima do peso tudo que está acima do peso. Então, eu uso uma regra simples, que as nutricionistas não gostam muito, mas ela funciona. Homem, 1,70 m, 1,70 tem que ter 7,0 de peso, 70 quilos. A mulher, eu tenho que subtrair 10 daqueles 2 dígitos. Então, uma mulher de 1,70 m, menos 10, 60. Uma mulher de 1,60 m, 160, menos 10, 50. E isso é um número mágico? Não, é um número médio. Então, você pode dar uns 5 para lá, 5 para cá. Depende da estrutura óssea, estrutura muscular. É um jeito simples de saber o peso. Então, você falou tua altura, você está no peso perfeito. Então, aquele indivíduo que você falou, tinha 1 m, ator de cinema, então, eu tenho 1,80 m, poderia ter 80 quilos, mas ele tem um pouco menos. Então, ele tem uma estrutura esquelética pequena, mas ele tem musculatura boa, mas o peso dele está abaixo por causa do esqueleto, ele tem uma estrutura óssea menor. Osso pesa e músculo pesa, gordura pesa menos, né? Mas o que acontece com aquela pessoa que come e vomita, que é a tal Isso é comum. No mundo artístico, a pessoa que come muito escondido e depois vomita, toma Lasix, furosemida, diurético, toma remédio da tireoide para emagrecer, para compensar o que ela comeu. No mundo artístico, não só no mundo do desfile das magrelas de Paris, né? No mundo artístico, no mundo da moda, no mundo das modelos, a bulimia é epidêmica. Sim. Mas a grande maioria não vai procurar psicólogo nem médico.
Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer uma consulta dessas pessoas, você fala, cara, está tudo alterado. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Está todo mundo ruim por dentro. Então, ter um corpo bonito por fora não quer dizer que eu sou saudável. Né? Quando você vai na academia, que vê aqueles rapazes bonitos, tudo bombado, eles não estão saudáveis. A maioria tem doença metabólica grave porque está tomando coisa que não deve, está fazendo coisa que não deve a nível de suplementação. E essa pessoa que vomita, ela tem muito problema renal. Por quê? Quando ela produz o vômito, ela toma diurético, ela está sempre desidratada. Então, ela está produzindo concentração de lixo tóxico no rim. A maioria tem lesão renal. E um trabalho feito pela Universidade de São Paulo aqui, há 25 anos, com crianças do bairro do Morumbi, da favela, e do bairro do Morumbi de escola particular cara, rico. 95% das crianças da favela e 95% das crianças estavam com algum grau de anemia. Fala, bom, na favela eu até entendo, mas o que a molecada rica estava com algum grau de anemia? Porque come tudo errado. E 40% estavam acima do peso. Então você fala, mas peraí, quem está na favela está com desnutrição, com anemia e gordinho. E quem mora numa vida rica também está com desnutrição, porque ambos comem errado. Ambos comem errado. E a pessoa acaba tendo o quê? Ela está com pouca vitamina, com pouco aminoácido, com pouco nutriente, ela vai fabricar células, mas são células deficientes. Então, por exemplo, hoje eu atendi uma professora que está desesperada, que ela vive com o cabelo caindo. E já foi trocentos médicos, ninguém resolve. Aí eu fui ver os exames que ela já tinha, eu falei, mas é óbvio que se teu cabelo está caindo, eu tenho problemas. Aí só de olhar os exames eu vi, ó, tem uma anemiazinha, tem uma deficiência de ferro, tem uma deficiência de vitamina D. É óbvio que tem deficiência de outras vitaminas que você não está sabendo. E tem uma anemiazinha que você nunca resolveu de onde é essa anemia. E de cara eu já fui perceber que tem um problema intestinal. E aí, de cara, eu já falei, cara, você está perdendo sangue no intestino. Então, ela tem anemia crônica, deficiência vitamínica crônica, a perda de sangue, com certeza, eu vou já pedir endoscopia, coluna, é do intestino, e aí ela só percebe o problema porque ela está sempre cansada e está sempre com o cabelo caindo. E ia numa dermatologista que fazia injeção, infusão de vitaminas no couro cabeludo. Eu falei, nossa, se eu chegar a pegar um agrônomo e falar, eu tenho um pé de milho aqui que está fraco, vamos injetar umas agulhas no pé do milho aqui. Quer dizer, tudo errado, tudo errado. Eu falei, minha filha, é super fácil. Vamos primeiro ver onde está sangrando e fechar, bota uma rolha lá onde está sangrando. Segundo, vamos suplementar tudo. O teu cabelo está caindo porque você está fazendo cabelo com deficiência de nutrientes. Então, você está fazendo célula da pele com deficiência de nutrientes, célula do pulmão, nutrientes, cérebro, ou seja, todas as células que você está fabricando nos últimos 10 anos que você está assim, estão deficientes, são células que vão cair logo, vão morrer logo. Mas o cabelo foi o ponto que ela viu. O que acontece com esse pessoal com bulimia ou com ansiedade que come demais? Todos têm o mesmo problema, desnutrição proteica. E aí vai comprometer mesmo. Pessoas usam muito laxantes, né? Muito laxante. É aquela laxante, diurético, remédio para tireoide, e você vai muito endócrino. Eu sempre falo mal do especialista, não que eu não sou contra especialista, mas que a maioria não sabe o que deveria saber, que é a medicina como um todo. Como você, como psicólogo, você sabe tudo da psicologia para escolher a tua ferramenta. Então, o médico deveria saber tudo. Aí vai num médico especialista que ele só foca no problema. Ah, não, vamos te dar uma receita para emagrecer que tem diurético, laxante, remédio, papapá, e detona a pessoa. Ela emagrece, mas vai ficar doente. Tem que ter muitos cuidados. Sabe, assim, é muito importante, como a gente estava conversando aqui, porque nós temos que entender que quando eu fazia estágio no hospital psiquiátrico, era muito comum também ver as pessoas chegarem e elas só queriam pedir o medicamento. E aí recebia. Aí eles voltavam depois, não deu certo. Aí pedia mais dose, queria aumentar. Aí depois, não deu. Então, eles não percebiam que tinha alguma coisa na mente
e na emoção que precisava regular. E é isso que as pessoas, às vezes, não entendem. Então, elas acham que vão resolver tudo com remédio e aumentando doses. Mas tem que lembrar isso. Se a sua visão, se a sua maneira de pensar, ela não mudar, e se você não está conseguindo fazer isso por si mesmo, pensa bem, uma pessoa que passou 20 anos, como aquela moça, sofrendo, será que seria fácil? Eu não vou dizer que o ser humano não seja capaz. Eu acredito, eu como cristão também acredito em milagres. Eu sei. Mas assim, eu quero dizer que na sua grande maioria é algo muito difícil de acontecer. Por quê? São anos, e eu digo também porque são anos armazenando no cérebro emocional e nós somos praticamente assim 90% guiados pelo inconsciente. Nós vivemos num piloto automático. Tem coisas que você armazenou quando criança que você nem sabe. Você não se dá conta que está lá. E, às vezes, num choque, num trauma atual da sua vida, de repente, coisas podem vir à tona. Na terapia, eu vi uma pessoa de 65 anos de idade que tinha uma visão distorcida do que aconteceu com ele na infância, quando criança. E ele contava, e ele chorava, e ele contava. Depois de uns 3 meses na terapia, um dia ele teve um insight. Foi como se a visão dele se abrisse, é como se tivesse um outro olho guardado, que estava tampado dentro do próprio emocional dele. Quando abriu, ele enxergou de outra forma aquela mesma situação que ele tinha vivido. E eu quero dizer que ele odiava o pai que tinha morrido, e ele só foi perdoar o pai aos 60 e poucos anos de idade depois da terapia. Só para vocês terem ideia. Ele estava há 20 anos sem ver a família, sem ver a mãe. Ele voltou lá, pediu perdão à mãe, pediu perdão aos irmãos, voltou ao seio da família, e ele voltou para mim depois de umas 3 semanas e disse: finalmente me sinto um homem livre e feliz. E ele disse: agora eu perdoei o meu pai. Agora, o que ele acarretou em todos esses anos? 4 casamentos desfeitos por causa dos problemas, um transtorno bipolar desencadeado, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção, e aí vai. Sofreu a vida inteira guardando essa mágoa, esse ódio e essa culpa. Então, eu quero dizer para vocês que quando a gente fica armazenando esse tipo de sentimentos negativos, são os piores sabotadores que nós temos aí, são incapacitadores, porque faz com que nós estejamos totalmente guiados por um cérebro emocional esse que tem uma visão, que guarda também a nossa visão de criança, enquanto que o nosso cérebro pensante ele amadureceu aos 25. E aí você tem que aprender a usar o seu cérebro pensante, a você desviar. Não é só aquilo que muitas pessoas falam, tenha pensamento positivo. Não é isso somente. O pensamento positivo, né, nessa maneira de falar, é claro, a gente tem que ser positivo, mas o pensamento positivo ele precisa também ser construído. E você tem que aprender como construir esse pensamento positivo. Não é só, vou pensar positivo, vou pensar positivo. Às vezes você fica assim e o teu cérebro fica, o que você está fazendo? Né? E você continua pensando negativo. Por quê? Você tem que, na verdade, trabalhar o seu cérebro pensante para poder dar uma outra mensagem diferente para o seu cérebro emocional e dizer, olha, quando eu era criança, eu pensava assim, cérebro, eu amadureci, eu sou adulto, eu não sou mais aquela criança, entendeu? Pensa bem, uma pessoa quando criança queria um carrinho, um determinado carrinho. E aí o pai vai e compra carrinho para todos os filhos, eram 3. Aí o pai não dá aquele carrinho que ele achava que o pai deveria ter dado a ele. E aí ele armazena o quê? Meu pai não me ama. E pronto, leva aquilo na mente até 70 anos de idade. E o que ele armazenou mais por causa disso? Dessa visão. Meu pai não me ama. E aí não tinha diálogo, não tinha conversa. Por que não pergunto, pai,
por que o senhor não me deu aquele carro? Eu queria aquele carrinho. Será que se ele dissesse, pai, eu queria o carrinho vermelho? O pai tinha outro carrinho vermelho, podia ter comprado o vermelho em vez do azul. Se ele conversasse com o irmãozinho. Então, só que o que acontece não é só aquela visão de criança, mas a questão é outras visões que vão sendo aceitas e vão se juntando, agregando. Teve o carrinho. Aí daqui num dia o pai não leva ele para o jogo de futebol. Meu pai não me ama. O pai não tinha dinheiro, mas ele não me ama. Aí vai. Lembra do carrinho? Jogo de futebol, aí vai armazenando. 2. Aí ele cresce. Aí o pai diz, não saia com esse rapaz ou com essa moça. Cuidado, não saia. Meu pai não me ama, não quer que eu saia com meus amigos. Às vezes eram pessoas de má índole, tinham problemas, não é? Mas aí vai armazenando. Então, você passa, às vezes, 20, 30 anos armazenando essas coisas na sua mente, e depois você está num relacionamento conjugal, está num relacionamento com seus amigos, ou o que seja, e essas coisas afloram e você nem tem ideia do que o seu cérebro está associando o que você está vivendo hoje com aquela sua visão de criança. E aí, por isso que você precisa entender o processo do pensamento, como constrói o pensamento, então como que você pode também ajudar seu cérebro a entender que tem que ser de forma diferente. Então você tem que começar a reconstruir, né? E tem que reeditar algumas coisas. Nós não vamos mudar quem nós somos, mas nós podemos moldar quem nós somos. Nós moldamos. Então, pensa bem, se uma pessoa tirasse uma foto hoje, com aquele tipo de lente que a gente usava no passado, e você usar uma lente hoje, qual a diferença que você vai ver nessas lentes? Né? A filmagem que se fazia anos atrás era totalmente preto e branco. Eu lembro, na minha família, o pessoal fez um negócio, eu não sei se era eu não sei se era plástico ou o que era aquilo lá. Eu não sei que material era, mas a gente colocava na frente da televisão material colorido. Celofane colorido. Eu acho que era isso. Era o colorido, para que a televisão... E aí a gente começava a ver só, se era verde e azul, só via verde e azul. Todo mundo só vestia verde e azul naquele filme. Então é isso. Nós não podemos continuar vendo só verde e azul. Hoje dá para ver milhões de pixels. Né? É essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês e deixar aí um grande abraço aqui da Nova Zelândia. Um beijo para todos. Felicidade para vocês. E muito obrigado, doutor Carlos. Sucesso aí. E vamos adiante. Vamos combater aí a ansiedade, a depressão, essas bulimias, anorexias e tudo mais. Tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado. Hein? Nós é que agradecemos, Flávio. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, com certeza, é um bate-papo, uma aula que a gente vai assistir de novo, vai ficar gravado, vai para todo mundo assistir. E é como o Flávio falou, todos nós temos um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de depressão, algum transtorno, alguma mágoa, alguma coisa do passado. Eu, na primeira aula, falei a técnica do elástico, não é psicologia, eu não sei se o psicólogo aprova isso, mas eu falei para as meninas, olha, para a gente diminuir um pouco aquela história de olhar os outros, nossa, que mulher feia, ai, nossa, que cara... Toda vez que for criticar alguém, eu falei, usa o elástico para a gente começar a cortar. Nossa, que tempo feio. Não, cara, que chuva gostosa. Sem problema. É ótimo. Então, eu não sei se você me autoriza, mas eu ensinei a técnica do elástico e eu sei que muita gente está fazendo. Ajuda para a gente ser menos negativista. E fazer as coisas com bom humor, doutor Carlos, criando esse tipo de brincadeira, faz com que você elicie emoções agradáveis. Porque existe uma pesquisa que fala que se você sorrir, tenta imaginar, só em parar, imaginar alguma coisa boa da sua vida e você consegue sorrir, já elicia bons sentimentos. Então, quando você fala isso, a pessoa lembra, doutor Carlos estava dando a aula, só de lembrar de você e fazer a brincadeira, já vão começar a rir. E aí ele lembrar de um outro colega que fez e ver você fazendo isso, ele vai rir de você, aí você vai virar... Daqui a pouco está todo mundo rindo. E acabou a tristeza, acabou a pandemia e vamos embora. Maravilha, Flávia. Olha, muito obrigado, fundo do coração.